E aí, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre o erro da Ellie Kennedy. Antes de começar a falar mais a fundo sobre a história de O Erro, pra quem não sabe, O Erro é o segundo livro da série de Amores Improváveis. Se você não viu meu primeiro vídeo falando sobre o primeiro livro, que é O Acordo, eu vou deixar nos cards pra vocês verem. E não necessariamente você precisa ler os livros em ordem pra entender a história, porque cada um dos livros é um romance diferente, então você pode ler fora de ordem sim, mas eu sempre recomendo ler na ordem correta. O Erro, ele é todo dividido entre as narrativas dos nossos protagonistas, ou seja, em um capítulo a Grace narra, no outro o Logan narra e assim vai indo, e é bem legal porque a gente pode ver o que cada um dos personagens está sentindo. Assim como no Acordo tem um tema por trás de cada um dos livros, no Erro ele vai tratar também de outros temas por fora, que são o alcoolismo, que é algo que afeta a família e muitas pessoas, e a dependência emocional de amizades. E lembrando, todos os livros de Amores Improváveis têm muitas cenas hot, bem explícitas. Então, se você não gosta de livros com sexo explícito, talvez você se incomode um pouco, porque é muito narrado. Sem enrolações, vamos começar a falar sobre a história. No Erro, vai contar a história do nosso outro jogador de hóquei favorito, que é o Logan. Eu vou pegar um pouquinho do final do Acordo pra gente se estabilizar um pouco nessa história. No final do Acordo, o Garrett meio que conversa com a Hannah e fala que o Logan meio que tem uma queda por ela, só que a gente sabe que o Garrett e a Hannah, eles foram feitos um pro outro. E bem, isso é mesmo verdade. Nesse livro a gente já começa vendo que o Logan meio que tá com uma queda pela Hannah e ele se sente tipo um bosta. Porque imagina você tá gostando da namorada do seu melhor amigo. E o Logan, assim como todos os outros amigos dele, assim como o Graham também era, ele basicamente já pegou quase todas as meninas da Briar, meio que não se apega a nenhuma delas. A gente aqui vai conhecer outro lado do Logan, que é a parte da família dele. O Logan, ele tem um irmão, e ele e o irmão, eles trabalham na oficina do pai dele, que é perto da universidade, como se fosse uma cidade vizinha. E o pai do Logan, ele é alcoólatra. Então, durante a leitura, a gente vai vendo quanto isso afetou a infância do Logan, a separação dos pais dele, tudo isso por causa do alcoolismo. Não vou me aprofundar muito na história dos pais do Logan, porque é só um ponto. E o Logan, pelo que a gente percebe, ele é um cara bem sensível, compreensível, que realmente ama o rock. Do outro lado dessa história, a gente vai ter a Grace. A Grace é uma caloura no começo do livro, ela tá no seu primeiro ano. A Grace, ela tem uma melhor amiga que é a Ramona. Elas são totalmente diferentes, elas são opostos. A Ramona, ela gosta de ser popular, de usar roupas curtas, de se aparecer. A Grace já é mais retraída, é mais nerd, é mais quietinha. E a Grace, ela é virgem. Mas a Grace, ela não é aquela personagem que fica se vitimizando, que fica, ai, é porque eu sou virgem isso, virgem aquilo. Não, ela é totalmente diferente. A Grace, na verdade, é muito, muito tagarela. E a Grace e a Ramona, elas se conhecem desde criança, então elas são melhores amigas desde sempre, foram pra faculdade juntas, são colegas de quarto, e a Ramona e a Grace, elas ficam nessa. A Ramona, ela não é uma boa amiga, gente, vocês vão ver durante a leitura. Mas então, como é que a história do Logan e da Grace se cruzaram? O Logan, como tá afim da Hannah e não pode falar nada porque ele é amigo do Garrett, ele também nunca faria isso. Ele tá saindo com um monte de meninas, indo pra várias festas, e em certo dia ele vai ir pra uma festa e acaba não levando o telefone, acaba não sabendo muito bem o endereço, acabou indo pro local errado, e ele meio que deduz o número do quarto do cara que tava dando a festa. Só que aí, quando ele foi bater na porta do quarto, não era o quarto que tava tendo a festa, era o quarto da Grace. A Grace, assim como todas as outras meninas, ela já conhecia o Logan, mas eles nunca tinham conversado nem nada disso. Porque os jogadores de hóquei são muito conhecidos e as meninas caem matando em cima deles, as Marias Patins. E a Grace meio que tem uma quedinha pelo Logan, porque quem não acha o cara bonito, maravilhoso? E aí, nessa confusão toda dele batendo na porta dela, assim, de noite, do nada, ele pede pra usar o celular dela, porque ele não levou o celular, e ele tenta pedir um táxi. Só que os táxis, como é sexta-feira, estão tudo lotado, não estão atendendo. Eles acabam começando a conversar e ele decide ficar pra assistir um filme com a Grace. Gente, é bem assim, as coisas acontecem assim, bem do nada. E aí, durante esse filme, as coisas meio que vão esquentar e eles mal se conheciam, mas as coisas já começam a acontecer. Eu não vou falar muito do que aconteceu aí durante tudo isso. As coisas entre a Grace e o Logan vão ficar meio que esquisitas. O cara ficou com ela e do nada foi embora. Eu não vou dar spoilers desse livro, mas durante a leitura e durante esses acontecimentos aí iniciais, o Logan e a Grace vão se esbarrar novamente. Vão acontecer
acontecer muitas coisas, o Logan meio que vai pisar na bola com ela e as coisas vão tomar um rumo diferente. E agora eu quero falar um pouquinho o que eu achei dessa história pra vocês. O Erro foi uma releitura que eu fiz, eu li esse livro há muitos anos atrás, eu tinha gostado bastante também na época. Antes eu tinha dado 3 estrelas, hoje em dia eu dei 4 estrelas, eu gostei muito mais da leitura hoje em dia do que antes. É um livro, como eu disse, que tem muito sexo explícito, tem muitas cenas hots. Eu gostei muito de relembrar a história do Logan e da Grace, eles são um casal assim que vão se aproximando aos poucos, vão criando uma amizade, vão tendo contato com coisas pessoais deles. É uma coisa que acontece também no acordo, que a Hannah e o Garrett, eles se aproximaram e começaram a dividir muitas e muitas coisas. Isso daqui pode ser considerado um spoiler, então pula essa parte. Eu achei muito legal uma cena em que a Hannah senta com o Logan e fala assim: olha, você não gosta de mim, na verdade você gosta do que eu e o Graham tem. E isso é verdade, o Logan meio que tava querendo ter o quê? Um relacionamento. Então, como eu já disse de novo, eu gostei muito da história, é uma história bem fluida, bem gostosa de se ler. Eles vão se aproximando aos poucos. Eu gosto muito da evolução da Grace nesse livro, porque ela deixa no começo de ser aquela pessoa mais retraída, mais que vai pela cabeça da Ramona, começa a ter suas próprias opiniões e se impor a algumas coisas. É um livro super curtinho, super leve, super rápido de se ler. Então, se você gosta de livros de romance universitário com jogadores de hóquei, você vai gostar muito de O Jogo. Tem uma cena aqui nesse livro que deixa a gente até com vergonha. Mas enfim, se você ainda não leu e for ler esse livro, deixa aqui nos comentários depois o que vocês acharam dessas cenas. Agora eu quero mostrar um pouquinho da estrutura desse livro pra vocês verem como ele é. O Erro tem essa capa aqui, ó, é uma capa bem simples. Meu livro já é bem velhinho. É um livro bem curtinho, ó, bem fininho. A lombada do livro, bem simples. A quarta capa já vem indicando que é conteúdo adulto. A diagramação do livro é ótima e bem facinho de se ler. O Erro tem 279 páginas, foi publicado no ano de 2016 pela editora Paralela e a autora é a Ellie Kennedy. Então foi isso, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse meu parecer sobre O Erro da Ellie Kennedy. Eu quero saber de você se você já leu, se você não leu, se você gostou, não gostou desse livro. Deixa nos comentários pra gente conversar um pouco. Se você se interessou por comprar esse livro, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo, assim você ajuda muito o canal. Eu quero saber também de vocês como é que vocês acham que vai ser essa série. Então foi isso e até o próximo vídeo.